A história a seguir foi escrita por Paul Amadeus Giannatti em seu diário, o qual ele anotou suas experiências vivenciadas enquanto esteve em coma por cerca de um ano. Olá, seja muito bem-vindo ao Através dos Fatos, o seu canal de fatos e curiosidades em geral. Após a sua morte, as memórias foram publicadas em um livro chamado Crônicas do Futuro. Porém, Paul jamais teve a intenção de tornar pública as recordações de um outro tempo. Paul Amadeus, nascido na Europa Central, foi professor de estudos do idioma alemão, e embora suas afirmações sejam impossíveis de serem comprovadas, elas, hipoteticamente falando, abrem um novo leque de verdade sobre o que consideramos real. As recordações aconteceram em 1921, quando Giannatti entrou em coma ao ser acometido pela misteriosa encefalia letárgica, chamada doença europeia do sono, cuja epidemia assolou o continente naquela época. Durante o tempo em que passou deitado na cama do hospital em Genebra, na Suíça, disse que no instante em que entrou em coma, sua consciência foi imediatamente transferida ao corpo de outro homem. Ele se chamava Andrew Northman e vivia no distante futuro 3906. Conforme o autor, o indivíduo era físico e também havia sofrido um grave acidente, onde experimentou uma experiência de quase morte. Porém, quando Andrew Northman, cuja consciência era habitada por Paul Giannatti, acordou, imediatamente familiares estranharam o idioma suíço do século XX falado por ele. Além disso, Northman, que na verdade era Paul, não reconheceu os parentes e também não conseguia mais dormir. Devido à excitação do acontecido, o professor estava em estado de êxtase. Entretanto, ao contrário da nossa época, onde a possibilidade da consciência permanecer intacta após a morte é ridicularizada pela ciência, habitantes do futuro já sabiam que esse tipo de coisa acontecia. No livro, Paul revelou o fato da nova família do ano 3906 notar a manifestação de uma consciência diferente no corpo de Andrew Northman. Ao perceberem outro indivíduo na mente de Northman, os parentes resolveram contar a ele tudo o que havia acontecido no mundo desde o século XXI até aquela data. Entre tantos eventos descritos na obra, os sujeitos explicaram que uma nova espécie de humanos havia surgido na Terra, o Homo occidentalis novus. Após despertar no presente 1921, depois de um ano inconsciente aos olhares dos amigos, o professor resolveu manter silêncio a respeito da insólita aventura. Todavia, quando mudou para a Grécia aos 36 anos, onde lecionava francês e alemão em uma escola, conheceu George Papahatsis, que foi o responsável por ler as anotações do professor e publicá-las depois de sua morte por tuberculose em 1924. Antes de continuarmos com o vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal e deixar aquele like, pois este tipo de conteúdo é difícil de se produzir e a sua ajuda é mais do que necessária. É uma motivação, um propósito para continuarmos cada vez mais com conteúdos de qualidade aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado. O Através dos Fatos é eternamente grato pelo seu apoio. No ano de 2300 a 2400, Paul revelou alguns fatos que aconteceram nesta data. Um destruidor conflito mundial armado ocorre em 2309, acabando com milhões de vidas humanas. E em 2396, um governo mundial é estabelecido com o objetivo de impedir futuros conflitos mundiais. Entre 2400 e 2600, grupos de cyberativistas ameaçam o governo global por meio de invasões aos computadores do regime. Em 2600, o setor privado e os governos nacionais desempenham um papel menor nos assuntos mundiais à medida que as pessoas adquirem uma consciência planetária. A maioria dos humanos se comunica por telepatia, e a ciência faz surpreendentes descobertas sobre o interior do planeta, incluindo a revelação de um Sol e atmosfera interna. Por fim, o mundo entra na Era de Ouro da civilização mundial.
Os novos líderes combinam qualidades de filósofo, cientista, artista, místico, e as pessoas são capazes de criar objetos a partir do pensamento. Bom, o que você achou dessa história? Você acredita que seria possível viajar no tempo assim como Poe? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim. Um forte abraço e até a próxima.